Quarto vídeo de exercício de direito previdenciário, essa agora é a questão de número 31. Em relação à vigência das normas, prevalece o princípio da territorialidade. A legislação previdenciária estende-se pelo território brasileiro, não alcançando outros países. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Alguns iriam entrar com recurso. Por quê? Por causa da exceção. A regra é essa mesmo. Em relação ao princípio das normas, prevalece o princípio da territorialidade. A doutrina concorda com isso. E, em se tratando de direito previdenciário, estende-se pelo território brasileiro e não alcança outros países, não alcança países estrangeiros, trabalhadores estrangeiros. Mas existe a exceção. Pode, em certos casos, extrapolar as fronteiras, como sucede em relação a brasileiros que trabalham no exterior para sucursal ou agência de empresa nacional, ou com empresas brasileiras domiciliadas no exterior. Exemplo, trabalhador da Embraer, cedido para trabalhar na sucursal americana. O vínculo laboral, o vínculo de trabalho originário, continua sendo do Brasil, portanto, segurado do sistema brasileiro. Nós vimos isso na aula teórica. Portanto, nós estamos falando da vigência no espaço e prevalece o princípio da territorialidade. A questão está correta. Vamos para a questão de número 32. De acordo com a Lei 8.212 de 91, são segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de segurado especial. Pause o vídeo, leia as alternativas e marque a sua resposta. Já pausou o vídeo? Já respondeu? Nosso gabarito é a letra D, muito fácil. Quem é segurado especial? A pessoa física residente no imóvel rural que individualmente, ainda com auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição ainda de pescador artesanal, faça a pesca da profissão. Então é aquele trabalhador rural e também o pescador artesanal. O garimpeiro não entra aqui mais na condição de segurado especial, e sim contribuinte individual. Então são esses, é a resposta correta. Vamos ler as outras que estão erradas? Letra A. O exercente de mandato eletivo, nada a ver com segurado especial. Brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado? Não, o empregado não é segurado especial. Servidor público ocupante de cargo em comissão? Também não. Ministro de confissão religiosa? Também não. Somente a letra D está correta. Questão de número 33. Assinale a assertiva incorreta, considerando que a Lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios previdenciários. Da mesma forma, você vai ler as alternativas e marcar a sua resposta. O nosso gabarito é a letra A. A letra A está incorreta. Vamos ver as corretas para a gente treinar? Letra B. Quando cabível, cumprido os requisitos legalmente exigidos, será devido o benefício previdenciário de aposentadoria por idade ao segurado empregado, inclusive ao doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando o requerido benefício até essa data ou até 90 dias depois dela. Nós falamos isso inúmeras vezes. Se eu faço o requerimento antes de 90 dias, é da data do desligamento, após os 90 dias, da data do requerimento. Letra C. Quando cabível a aposentadoria especial, será devido, uma vez cumprida a carência exigida por lei, ao segurado que estiver trabalhado em sujeitas condições especiais que prejudique a saúde ou integridade física durante 15, 20 ou 25 anos de idade, conforme dispuser em lei. Nós vimos isso, 15, 20 ou 25 anos, dependendo de qual é a atividade. Letra D. Quando cabível, a aposentadoria por tempo de serviço será devida cumprida a carência exigida por lei ao segurado que completar 25 anos de serviço do sexo feminino ou 30 anos se do sexo masculino. Estamos falando aqui de aposentadoria por tempo de serviço. Essa é a maior das pegadinhas que eu já vi em concurso público. Ela é uma grande pegadinha, porque quando cabível, é sempre não. Quando cabível, haverá hipóteses, ou seja, haverá 35 anos homem e 30 se mulher. Essa é a regra. Mas quando cabível, é o caso da redução. E essa redução é para o professor.
Então, quando cabível, existe essa hipótese. Não é a regra e é a grande pegadinha. Muitos, com certeza, marcaram essa letra D. E a letra D está correta quando cabível, cabe na hipótese do professor. É a redução de 5 anos. Letra A. É lógico que o professor naquelas condições estabelecidas em lei. Letra A. O auxílio acidente será concedido ao trabalhador que sofreu acidente do trabalho definido por lei, nos casos em que exista incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos contados da data do acidente. Essa é a definição de auxílio-doença e não auxílio-acidente. Essa, repetindo, é a definição de auxílio-doença. Portanto, desvincule essa informação se você marcou correta. Auxílio-doença, portanto, é a resposta correta. Tranquilo? Então, vamos prosseguir. Questão de número 34. Só lembrando, pessoal, que o auxílio-doença, ele vai ser... o indivíduo fará jus ao auxílio-doença quando deixar sequela, ou melhor, auxílio-acidente. O auxílio-acidente é quando ele retornar ao trabalho e sequela. Aí nós teremos auxílio-acidente. Auxílio-doença é essa definição da letra A. Questão de número 34. A Previdência Social é organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a, exceto, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra D, muito fácil. Vamos ler as corretas, né? Cobertura de eventos de doença, invalidez e morte, idade avançada. Verdade. Doença, invalidez, morte e idade. Letra B, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Perfeitamente. Letra C, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Também está correto. Letra E, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Também está correta a questão da pensão por morte. E a letra D está errado porque salário família e auxílio reclusão para os dependentes de todos os segurados. É muito fácil porque todos nós sabemos que é necessário que o segurado seja de baixa renda para que ele possa fazer jus a um salário família e auxílio reclusão. Questão de número 35. Julgue a afirmação a seguir. A administração do regime geral de previdência social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a eles vinculados. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correto. A administração, quem administra o regime geral de previdência social é o Ministério da Previdência e Assistência Social. Está de acordo. Agora, quem exerce as atividades? Quem exerce? Os órgãos e entidades a elas vinculados. Qual é o maior exemplo? INSS. Ele é uma entidade, é uma autarquia vinculada. Portanto, a eles vinculados não está escrito subordinados. Se estivesse escrito subordinados, estaria errado. Portanto, está correta a nossa questão. 36. Analise as afirmações abaixo. Você também vai ler as alternativas e marcar seu gabarito. Já respondeu? Se você marcou a letra D, você acertou. Está invertido. Filiação é o vínculo que estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta do qual decorrem direitos e obrigações. Perfeito. Essa definição de filiação. A obrigação se dá, os direitos e obrigações se dão na forma da filiação. E a inscrição é o ato pelo qual o segurado é cadastrado no regime geral de previdência social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização da seguinte forma. Perfeito. Inscrição é o cadastro, a filiação é o vínculo se dá na filiação. Pergunta extra: é possível
que a filiação venha antes da inscrição? Sim, geralmente isso acontece. A pessoa começa a trabalhar, depois a documentação é enviada para a Previdência Social. 37. Analise a afirmação abaixo. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Se o segurado facultativo quiser parar de pagar, deverá requisitar sua baixa na Previdência, sob pena de ser considerado inadimplente em relação à Fazenda. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou, está correto. Essa segunda parte pode ter trazido às pessoas alguma confusão, alguma dúvida. Se o segurado facultativo quiser parar de pagar, ele deve sim requisitar a sua baixa. Não será automático, ele deve requisitar essa baixa. Agora, a primeira parte também está correta. A filiação decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada. Começou a exercer, está afiliado. A inscrição geralmente vem depois com o envio da documentação para a Previdência. Questão de número 38. Analise a informação abaixo. A anotação na carteira de trabalho e previdência social valerá para todos os efeitos como prova do vínculo de trabalho, salvo filiação à previdência social. Certo ou errado? Já respondeu? Então vamos lá. A questão está errada. Por quê? O artigo 19 do Decreto 3048, Regulamento da Previdência Social, diz que a anotação da carteira de trabalho e previdência social valerá para todos os efeitos como prova efetiva da filiação à Previdência Social. Portanto, se alguém tem a sua carteira assinada e esse patrão não enviou os documentos, não enviou nada para a Previdência Social, a contribuição do segurado, aquela assinatura na carteira de trabalho e previdência social vale como prova de que ele exerceu atividade remunerada e faz jus ao benefício. Questão de número 39. De acordo com a Lei 8.212, Lei Orgânica da Previdência Social, a responsabilidade tributária para os recolhimentos de contribuição previdenciária dos empregados em folha de salários é do empregador, sendo que o não recolhimento poderá implicar prejuízos no cálculo das contribuições previdenciárias do segurado. Releia, pause o vídeo e marque a sua resposta. E essa questão está errada. Errado porque a parte final está errada. A parte inicial. De acordo com a Lei 8.212, a responsabilidade tributária para recolhimento é do empregador. O patrão deve recolher a contribuição, deve descontar e recolher e enviar a contribuição do empregado, do seu empregado. Agora, a parte final está errada porque o artigo 30 da Lei 8.212 determina que a responsabilidade tributária para os recolhimentos de contribuição previdenciária dos empregados em folha de salários é do empregador, sendo inviável a contribuição, sendo inviável atribuir ao segurado a torpeza por falta patronal. O patrão cometeu torpeza, crime, ele não enviou, ele não cumpriu com o seu dever, o segurado não pode pagar por isso. Está na Lei Orgânica da Previdência Social. E para encerrarmos esse vídeo, questão de número 40. Julgue a afirmação a seguir. Pode-se filiar na Previdência Social como segurado facultativo o maior ou igual de 16 anos, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que implique filiação obrigatória em qualquer regime de previdência social no Brasil. Certo ou errado? A questão está correta, é isso mesmo. A partir dos 16 anos, é possível inscrever-se facultativamente na Previdência Social, desde que, é lógico, ele não implique filiação obrigatória em qualquer regime de previdenciário, seja regime próprio ou regime geral. Portanto, aos 16 anos eu posso ser um estudante, estudante de 16 anos, posso ser segurado facultativo da Previdência Social a partir do dia que eu completar 16 anos. Terminamos aqui mais um vídeo de exercício. Fique tranquilo que faremos ainda centenas de exercícios
que nos dará uma boa base para a nossa prova. Muito obrigado e até a próxima.